interessante que todo ser humano é ansioso, mas você não precisa andar ansioso. Sabe, é uma diferença muito grande entre você ser ansioso por natureza e outra coisa é você andar ansioso. Eu vou dizer, o Senhor te ama. O que faz você vencer toda a ansiedade da sua vida é você entender o tanto que você é amado por Deus. Ontem, algumas pessoas me mandaram tantos vídeos de tragédias. Pastor, olha a economia, olha isso, olha aquilo. Meu Deus, o que vai acontecer com a gente? Olha a ansiedade sendo ativada. Jesus diz, não andeis ansiosos por nada. Então se ele diz para você não andar ansioso, quer dizer que existe uma maneira em qual você pode ativar o gatilho da ansiedade. Esses dias eu estava assistindo um podcast de um pastor, um psicólogo cristão, muito importante. Ele estava falando sobre os gatilhos da ansiedade. Hoje em dia, se você tem uma dor na coluna, você já pensa, estou com câncer nos ossos, meu Deus do céu. Aí de repente o pastor falou, quero conversar com você. Você pensa, o que eu fiz de errado? Aí você começa a ficar ansioso. Aí você começa um carocinho na cabeça e fala, meu Deus, estou com um tumor no cérebro. Porque nós somos treinados constantemente para os nossos gatilhos serem ativados. E você precisa aprender a vencer a ansiedade. Você só vence a ansiedade quando você entra pelo caminho do descanso. Pastor, qual que é o caminho do descanso? É você entender que existe um processo de Deus, um trabalhar de Deus na sua vida. Ontem eu fui pregar em Curitiba, e um pastor me trouxe até o aeroporto, lá de Curitiba. A mulher dele foi diagnosticada com câncer no útero. Ela chegou a ficar com 47 quilos, tinha 2 filhos, 7 meses. O médico disse, não tem mais nada que a gente possa fazer. Falou, pastor, eu passei os piores dias da minha vida, não tinha ninguém para uma rede de apoio, e eu com meus filhos pequenos ali, na adolescência, e as madrugadas eram longas. Eu dizia, Deus, como que eu vou ser pastor sem a minha esposa? Como que eu vou criar os meus filhos sem a minha esposa? O que eu vou fazer da minha vida? O Senhor precisa curar a minha esposa. Eu vou dizer, Deus está no controle de todas as coisas. E ainda que você não entenda, Deus está trabalhando em seu favor, para remover a ansiedade. E ela foi curada 7 meses depois. E ele estava numa oração do encontro com Deus, da rede dele, e uma pessoa disse, hoje o Senhor está curando a sua mulher, e pelo lugar da dor haverá mais filhos. Ele recebeu com fé, a esposa foi curada e tiveram mais 2 filhos. Falou, pastor, é até engraçado, olha a minha idade com filho pequeno, mas a palavra de Deus se cumpriu. Eu entrei por um caminho, se eu não descansasse, eu ficaria perturbado. Alguém já passou por circunstâncias na vida, que se você não descansar, você fica perturbado? Esses dias, viu uma matéria tão pertinente para os nossos dias, dizendo todo o acesso a conteúdos mentirosos, que não agrega valor de princípio, o seu cérebro entra num sistema de deterioração. Você vê pessoas desesperadas, ansiosas, perturbadas, porque ficam se alimentando de algo que produz ansiedade. Eu vou dizer, os nossos dias estão contados diante do Senhor. É tão interessante que quando Jesus morreu, os discípulos estavam apavorados, presos numa casa. Jesus aparece quando ressuscitou, e a primeira palavra que ele disse, a paz. Eu vou dizer, você quer saber o que é mais importante? Perceba o valor das coisas. Sabe por que eles estavam com medo? Medo de perseguição, medo de não conseguir cumprir o propósito de Deus, medo de passar necessidade, medo de tantas coisas. E o Senhor veio trazer um remédio para ele. E lá em João 14, 27, você sabe que diante de tantos dias difíceis que o mundo passa, o mundo também
Ele dá paz para o homem, mas é uma paz que é limitada. Você sabe que tem pessoas que fazem viagens caríssimas para encontrar paz, e até encontram, mas depois voltam para suas casas e voltam a se tornar pessoas ansiosas novamente. Existem remédios que você fica desacelerado. Existem tantas coisas que o mundo produz para que você possa ter paz. São anestésicos, mas tudo isso é passageiro. E hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que é um caminho, que no final desse caminho você vai aprender a viver em paz. Você sabe que um filho é uma fonte de prazer para os seus pais, de alegria, mas também um filho é uma fonte de muita tristeza. Então o filho pode trazer muita alegria, e o filho pode trazer também muita tristeza. O pai, ele ensina o filho no caminho em qual deve andar, mas muitas vezes os seus filhos fazem outras escolhas. Aquilo traz uma tristeza tão profunda. Lá em João 14, 27, na versão transformadora, diz assim: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Plena é completa. O mundo fala sobre amor, canta sobre o amor, mas não conhece o verdadeiro amor. Diz mais assim: e essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Eu vou dizer para você, o mundo pode te dar muitas coisas, mas a plena paz ele não consegue te dar. Aquele ator Jim Carrey, não sei se você conhece, do Debi Lloyd, o mentiroso, eu mesmo, Irene. Ele diz: eu gostaria que todo mundo tivesse o dinheiro que eu consegui ter, a fama e a relevância, porque eu decidi, com o vazio que eu encontrei dentro de mim, nada supria. Viajei para os melhores lugares, vesti as melhores roupas, dirigi os melhores carros, e eu sempre nas minhas novas conquistas, eu acreditava que eu encontraria paz, mas eu encontrava uma paz passageira, e eu encontrei no Senhor a plena paz. E João diz aqui, é um presente que eu te dou. Presente é algo que você não paga para ter. Então você precisa entender que a paz que você recebe não é comprada, não é adquirida, porque é uma paz em qual você recebe por um presente. Sabe, você sai de um culto como esse, e você passa por tantas situações na sua vida, e coisas entram dentro de você. Alguém que não entra por esse caminho que eu vou pregar hoje, você não consegue ser um líder de célula na igreja, não consegue ser um pastor, não consegue ser um empreendedor, não consegue ser um pai, não consegue ser uma mãe. Mas por quê? Porque é impossível você viver a vida cristã sem você chegar no final desse caminho e receber a paz. Há uns 3 anos atrás, quando nós assumimos os Radicais Livres no mundo inteiro, eu comecei a perder a minha paz. Mas como que eu perdi a minha paz? Recebendo uma conquista no ministério. Eu ficava muito ansioso, preocupado, porque eu ficava olhando para mim, preocupado, as minhas limitações, as minhas falhas. Eu não sei, não sou um bom pregador, eu não sou um bom líder, e isso trazia uma ansiedade profunda. Falei: Deus, não consigo viver com essa ansiedade. Aí eu percebi que Deus me colocou em um caminho, e no final desse caminho, algo aconteceria dentro de mim, e eu orava e a ansiedade não ia embora. Alguém já orou e parece que não resolveu? Não, levanta a mão. Porque você sabe que Jacó, 12 horas, ele foi tendo uma experiência com Deus, e ele foi tocado em sua coxa pelo anjo, e ele diz: eu vi Deus face a face, e a minha vida foi poupada. O que aconteceu com Jacó? Algo dentro dele aconteceu. O problema não resolveu, mas resolveu a Jacó, e depois Jacó resolveu o seu problema em paz. Nós precisamos aprender a trabalhar em paz, guerrear em paz, liderar em paz, ser casado em paz, enfrentar os nossos problemas em paz. Mas para que você possa enfrentar, lidar com tantas coisas em paz, você precisa chegar no final desse caminho. Pastor, o que é o final desse caminho?
O final desse caminho é o seu fim. Que misericórdia, pastor. O que é o seu fim? Quando você percebe que não há mais força humana para você resolver os seus problemas e você entrega. Teve um dia, eu orando, buscando Deus, Deus faz um milagre, eu não consigo liderar, o Senhor vai me matar assim. E um dia, eu fiz uma oração muito curta, durou ali uns 7 minutos mais ou menos, e eu chorei muito. E enquanto eu chorava, eu percebia que algo saía de dentro de mim, e uma paz profunda entrou dentro de mim. O problema não resolveu, os desafios não diminuíram, as pressões não diminuíram, mas é tão interessante que eu encontrei algo naquele dia, o fim do caminho, naquela área da minha vida, eu encontrei paz. Uau, entrou uma alegria tão profunda no meu coração, e eu fui e enfrentei, e estou aqui até hoje. E é muito importante que você entenda que existe um caminho. Uma vez o irmão falou: pastor, eu ouvi todas as suas palavras no YouTube sobre descanso, sobre ansiedade. E é tão interessante que eu estou passando alguns pequenos problemas da minha vida, que tem produzido algumas pequenas inquietações na minha vida. Existem problemas pequenos e existem problemas grandes, não é verdade? E eu disse: mas com esses problemas pequenos, o que está acontecendo? Ele falou: pastor, eu estou ouvindo as suas pregações, mas eu estou conseguindo administrar ali. Eu falei: você só vem no culto, mas nunca teve uma experiência com Deus. E sabe que tem gente que tem uma mulher em casa, mas não é casado, não está edificando um casamento, são dois solteiros brincando dentro de casa. Tem gente que é líder de célula, mas não exerce a liderança daquela célula. Tem gente que tem um filho em casa, mas não é pai. Eu vou dizer para você, sabe o que é ter uma experiência com Deus? Imagine que um carro, ele encontra uma carreta de frente em alta velocidade. O que sobra do carro depois da batida? Não sobra nada. Eu vou dizer, o dia que você encontrar o Senhor, você vai perceber que não vai sobrar nada de você. Vai sobrar só Jesus. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus em você. Lá em Gênesis 32:20 diz: Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e no entanto a minha vida foi poupada. Eu disse para esse irmão: esses pequenos problemas que você está passando, falar: pastor, produz uma pequena ansiedade, mas eu consigo administrar e eu vou tocando a vida ali, mas quando eu ouço as suas palavras eu sinto em paz. Eu falei: aleluia. Aí um dia estava no culto, sentado no fundo, assim. Aí mandei, falei: irmão, pastor, eu estou muito chateado, eu estou abalado, porque aconteceu um problema muito grande na minha vida, eu não consigo resolver. Eu falei: mas essa semana eu vou tentar resolver. Vou dizer, às vezes para o seu bem, você precisa quebrar. O fundo do poço, às vezes, é o melhor lugar para pessoas cheias de si. Já conversou com um drogado no fundo do poço? Eu já fiz trabalho com pessoas com problema com droga. Não, foi meu pai que fez comigo, minha mãe, é o governo, aquela coisa toda, mas ele mesmo não reconhece. Eu só uso droga porque meu pai me bateu na infância e disse que eu não ia dar nada na vida. Irmão, já entrei em cadeia, em FEBEM para fazer trabalho. É terrível. O fundo do poço não reconhece. Eu vou dizer, o melhor lugar para se estar é você reconhecer que você não é nada. Ele é tudo que você precisa. Aí você vai viver dias felizes, em paz. Aí no domingo o irmão não veio para o culto. Não, eu fui para a praia esfriar a cabeça. Mas você desfrutou da água? Falei: pastor, nem consegui entrar na água, perturbado, querendo matar a pessoa que fez algo contra mim. Falei: mas o que você fez? Falei: pastor, eu comecei a gritar na casa. E quando acabou o grito, eu caí no chão. Eu falava: Deus, por quê? Falou: pastor, enquanto eu falava isso, algo saía dentro de mim. E o que aconteceu depois? Pastor, tudo que eu ouvi no YouTube do Senhor, agora eu entendi que só dá para descansar quando a gente perde o controle da nossa vida.
A Bíblia diz: entrega o seu caminho. Irmãos, presta atenção. Caminho é tudo que envolve a sua vida. No caminho que você vai prosseguir na vida, você vai se casar, você vai liderar, você vai ter filhos, você vai empreender, você vai trabalhar, e você vai ter que aprender a entregar. Por que alguém não consegue descansar? Porque não consegue entregar. Querido, entregar não é uma tarefa fácil. Não é você vir na igreja um domingo, você vir no apelo. É uma experiência interna. Sabe, o anjo tocou na coxa de Jacó. Para quem não sabe, a sua coxa é o lugar que você tem mais força física. É um lugar que sustenta o seu corpo. E Jacó percebeu que aquele dia Deus poupou a vida dele, porque ele teve uma experiência com Deus, e não sobrou nada de Jacó. Antes dessa experiência que Jacó teve, Jacó estava fugindo do irmão dele. Aí o irmão dele pegou um exército, vamos matar Jacó. Começaram a seguir Jacó, e Jacó fugiu. Mas Jacó pensou: não dá mais para ficar fugindo do problema. Não adianta você fugir de quem você deve, porque a culpa, a ansiedade vai estar dentro de você. Nós precisamos aprender a enfrentar os nossos problemas, mas precisamos aprender a enfrentar em paz. Pastor, eu vou ter que reformular minha vida esses dias. Encontre o verdadeiro descanso e vá em paz. Mude de casa em paz, assuma a célula em paz, mude de rede em paz, empreenda em paz, viaje em paz. Eu vou dizer, a paz é um presente que você recebe, e você precisa aprender a receber. Você já abençoou alguém orgulhoso e falou: eu vou devolver? Lembro que quando eu era adolescente, meus pais compraram uma cesta básica e deu para uma pessoa. A pessoa falou assim: obrigado, mas eu vou devolver tudo. Eu falei: não precisa, não é questão de honra. Conhece gente assim? Gente orgulhosa, que não consegue nem receber pelo orgulho. Ele morre passando fome, mas ninguém descobre. É tão interessante, lá em Mateus 6, aqui Jesus começa a falar a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que você vai comer, o que você vai beber, nem pelo seu corpo. Quanto a ver de vestir, não é a vida mais importante que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste a sustenta. Portanto, porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Que o seu irmão acha que você vale mais como um passarinho. Então, se Deus cuida do passarinho, a sua vida tem mais valor que um pássaro. Mas qual que é o nosso problema? São os gatilhos em qual o diabo ativa dentro de nós. Você vê um vídeo e fala: meu Deus, vai acabar o Brasil, o mundo vai acabar. Meu Deus, eu vou dizer, Deus cuidou de você até hoje, e aconteça o que acontecer, Ele vai continuar cuidando de você. E sabe que quem é perturbado perturba os outros. Já conversou com uma pessoa perturbada, que só fala de problema? Você fala: eu estava feliz, agora estou preocupado com a vida, eu acho que eu vou morrer também. Tem gente que só fala de dor, de desgraça, de crise. Você viu o que aconteceu? O Bolsonaro prendeu, colocou... Fique em paz. Diga ao seu irmão: fique em paz. É tão interessante que você vai apresentar um trabalho escolar, você vai tirar a carteira de motorista, você até sabe dirigir, mas o nervosismo faz você reprovar. O que fez você reprovar não foi a falta de conhecimento, foi o gatilho do nervosismo que ativou a sua vida. Ansiedade, preocupação, meu Deus, e agora? Que desgraça. Você começa, vai longe. Já recebeu uma ligação que você ficou com medo? Tem gente que não me liga, mas quando me liga eu falo: meu Deus, o que a pessoa quer? Que o diabo usa, irmãos, o diabo usa de tudo
para deixar você ansioso. Diga para o seu irmão: você está ansioso? Você está preocupado? Lembra dos passarinhos. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Olha o que Jesus está dizendo. Por mais preocupado que você esteja, você não pode alterar a sua vida. Se preocupação desse dinheiro, irmãos, você estava rico. Se preocupação pagasse conta, você ia pagar todas as contas antes. Se preocupação desse uma família melhor, sua família seria incrível. Já que você sabe que preocupação e ansiedade não muda nada, por que ficar ansioso? Então nós precisamos aprender a descansar em Deus. Tem uma música que diz: é meu, somente meu todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em Ti. Não temos, só sei até aqui. E por que andais ansiosos quanto ao seu vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. E eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã vai para o fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Deus quer cuidar de você. Ele cuida de você. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou como vestiremos. Tem irmão: pastor, no que vem essa eleição. Falei: fique em paz. Deus está nos guardando. Vamos brigar em paz. Vamos liderar em paz. Vamos nos posicionar em paz. Irmãos, eu não gosto de gente perturbada, porque me perturba demais. O irmão está vindo: meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder, me salva, Senhor. Porque quando ele abre a boca, você começa a ficar perturbado. Já foi na casa de familiar que só fala desgraça? Meu Deus, é o Bolsonaro, é o Lula, é a desgraça, é o câncer, é uma máfia na farmácia, e não sei o que, todo mundo vai matar, e não sei o que. Esses dias me perguntaram: o que é ser corintiano para você, pastor? Eu falei: posso ser sincero? É a melhor coisa que existe na vida. Só tem uma coisa que é única, só uma coisa. Eu falei: você é o quê? Eu falei: sou palmeirense. E o outro: eu sou São Paulino. Eu falei: me diga então o que é ser palmeirense e o que é ser São Paulino. Aí ele falou: pastor, eu só tenho umas 4 coisas contra. Eu falei: esse é o seu problema. Eu só tenho uma coisa contra o Corinthians: é quando ele joga. O resto é tudo maravilhoso. Eu nem assisto para não ficar ansioso. Tomar mal, fiquei até nervoso agora. Parece que ele jogou esses dias, né? Vamos mudar de assunto. Então você vai ter que aprender esse grande desafio de entregar suas finanças, de entregar a cela, de entregar o seu dinheiro, de entrega, porque quando você entrega, você descansa. Já viu uma barata morrer? Você mata uma barata e deixa a barata lá. Você volta uma semana depois, ela está assim, ó. Tipo: eu não vou morrer, ninguém vai me matar, eu sou invencível. Está cheio de crente assim, e ele fica assim. O seu irmão: morre logo, para você descansar em Deus. O que foi o Getsemane para Jesus? O fim. Descansou, entregou, concluiu. Mas você fica preso a pessoas, preso ao seu dinheiro. Não tem gente que é pobre e apegada ao dinheiro. Que desgraça! Você conhece um pobre apegado ao dinheiro? Ganha lá R$1.573,43 e fica... não dá para ele prosperar, porque é tão apegado. Diga para o seu irmão: seja próspero, desapegado. Você já viajou com alguém apegado ao dinheiro? Eu fui viajar esses dias com meu irmão, e as meninas lá na praia lá, é um comércio só. Meu sangue, eu não vou nem descer para a praia.
minha filha, eu quero isso, eu quero aquilo, minha sobrinha, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí eu fui para um lugar, o cara falou, ó, põe elas para pular no pula-pula. Eu não sabia que era pago na hora. Então, patrão, é R$30 por criança. Eu falei, que é isso? É só ela que é minha filha. Eu falei, então me fala quem que é o pai delas, que eu vou lá agora. Eu falei, agora complicou, se eu falar que é o meu irmão, vai chegar lá, eu tive que pagar. E meu irmão foi pagando um monte de coisa para minha filha. Sabe quando alguém paga para o sobrinho e paga, não fala nada, não pede nada? É tão bom viajar assim, porque eu abençoei minha sobrinha demais, ele abençoou minha filha demais, nem sei quanto que ele gastou, e nem me perguntou, e nem eu perguntei para ele. Mas vou dar uma oferta para ele depois. Obrigado. Mas já viu alguém? Ó, a Coca-Cola ficou R$13, você vai dar quanto? R$3, divide por nota. Não, mas você come mamão papai. Eu vi, a sua Coca era de 600 ml, eu peguei só 300. É terrível, eu nem gosto de sair com gente assim. Diga aleluia. Então você vai ter que entregar. Entrega, confia, descansa. Eu quero declarar sobre a sua vida que você é o crente do descanso. Você é amado, perdoado, justificado. Deus quer prosperar, mas você tem que entregar. Quais são as áreas da sua vida que você não consegue entregar? É essa área que você está sofrendo com ansiedade. Essas lutas de MMA, sabe qual que é a estratégia? O adversário pega a sua debilidade, dá um soco, aí ele fica socando no mesmo lugar. Às vezes ele é até inferior ao adversário, mas ele encontrou o lugar fraco. Vou dizer, o diabo sabe qual que é o lugar fraco, e ele fica fazendo o quê? Batendo. Diga para o seu irmão, aprenda a entregar. Alguém já viu um porco morrer também? É uma tribulação, porque ele não quer morrer. Tem casais que depois de 30 anos de casado falam, pastor, estou vivendo o melhor tempo do meu casamento. Eu falei, que desgraça. Teve que passar 30 anos para acabar o orgulho. Não sei o que, eu estou certo, está errado, é assim que eu falo. Não falo assim com os meninos. As meninas casou, foi embora, tudo. Aposentou, os remédios de depressão tá pá, aquela coisa toda. Ai, estamos tão felizes. Eu vou dizer, não espere perder a sua vida para você desfrutar dela. Entrega a sua vida desde a sua juventude e deixa o Senhor cuidar da sua vida. Ele quer cuidar da sua célula, Ele quer cuidar da sua saúde, Ele quer cuidar da sua vida inteira. Mas você precisa fazer o quê? Entregar. Oh Deus, você já viu mãe que não consegue entregar os filhos? Que na igreja é assim, as mães fazem até barraco. Não tem, o que foi? Coisa assim, pequena. Falei, coitado dessas crianças. É uma bolha. Ninguém pode errar com seus filhos, ninguém pode falhar com seus filhos, ninguém pode esquecer dos seus filhos. Aquela coisa toda, tem que dar algodão doce, porque não, meu Deus do céu, para com isso. Entrega, deixa Deus trabalhar. Diga glória a Deus, aleluia por isso. Você sabe que um remédio que Deus usa, a fisioterapia que Deus usa para trabalhar na sua vida, você precisa aprender a entregar. Tem pessoas que estão paradas no tempo porque elas não conseguem entregar. Já devia ser um discipulador, mas não consegue entregar a célula. Não, isso aqui é meu, não toca, meu Deus. Isso aqui é... Não, descansa, entrega, confia. Eu já passei por muitas experiências no ministério, e diante de Deus, todas as experiências que eu encontrei paz, no final do caminho eu encontrei favor. Lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3, você sabe que o propósito do deserto não é que você more no deserto, é que você somente passe pelo deserto e aprenda as lições do deserto. Diga para o seu irmão, o deserto não é o seu lugar, mas você vai ter que passar lá, para você aprender algumas coisas. É igual a adolescência, irmãos. A pior fase da existência humana é a adolescência. Não é verdade? É uma fase que ele está em formação. Às vezes é feinho demais, feinho, né? É assim, né?
está em formação. Ele não sabe o que ele quer, para onde que ele vai fazer da vida dele, mas passa. Olha o que diz aqui: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, o homem viverá. Então qual que foi o propósito aqui do deserto? Para que o homem pudesse entender que ele não vive de pão, ele vive daquilo que Deus fala a respeito dele. Quando Jesus começou o ministério dele, ele ouviu a voz de Deus: você é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E Jesus venceu o diabo também com aquilo que saiu da boca de Deus: diabo, está escrito. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. 3 coisas que aconteceram. O deserto foi um lugar para te humilhar. Pastor, eu vou ser muito exaltado na minha vida porque me humilharam muito. Você é muito orgulhoso. Lê melhor a Bíblia. Não tem a ver com alguém te humilhar. Humilhai-vos. É uma decisão que você tem. Quando alguém é injusto com você, fala: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu queria mesmo era matar, ir no pescoço daquela pessoa. Tira esse veneno dentro de mim. Eu reconheço quão pecador eu sou. Quando você faz isso, Deus vai te exaltar, porque você decidiu, quando alguém te humilhou, se render. Porque no deserto é um lugar de humilhação. O propósito do deserto é tirar você do centro, é tirar você da equação. Sabe, é impossível você humilhar uma pessoa humilde. Não dá para humilhar alguém que é humilde. É verdade, eu estou errado, eu preciso de Deus. Agora tem irmão, não sei o que eles querem brigando, não entendeu ainda. Irmãos, eu não quero ter razão no meu ministério. Eu quero ter um ministério com o favor de Deus. Eu vou dizer para você, sabe o que deixa alguém nervoso? É quando não tem sentido, razão, base e fundamento o que você vive. Eu vou dizer, eu quero ter uma vida de ser surpreendido pela graça de Deus. Deus, Ele resiste o orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Deus resiste o orgulhoso. Por isso que Deus nos coloca no deserto, para remover o orgulho da sua vida, para que você tenha uma vida de favor, uma vida de graça de Deus. Diga glória a Deus, aleluia. Preparas uma mesa de banquete na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo da alegria, e o seu cálice transbordará, aleluia. Diga para o seu irmão, é melhor você ter graça do que ter razão. É por isso que nós passamos experiências assim. Pastor, me senti humilhado. Então nesse momento você ainda não deu a resposta, porque o propósito não é te humilhar, é remover você da equação. Ai, pastor, não me sinto capaz. Orgulhoso, vestido com uma autoestima baixa. A graça de Deus é tirar o homem da equação e colocar Cristo em vós, a esperança da glória. É tão triste viver uma vida humilhada, ferido. Pastor, estou ferido. Está cheio de crente assim, ferido com a mulher, ferido com o pastor, ferido com o obreiro. Credo, viver uma vida assim. Quando eu começo a conversar com gente assim, né, da igreja, quando eu começo, até saio. Falei, vou viver uns 80 anos, der tudo certo. Eu durmo de 6 a 8 horas. Aí você coloca vezes 7, vezes 30, vezes 12, você vai calculando. Você vai perceber que você vive pouco. Agora você vai gastar o seu tempo, o seu pouco tempo que você tem com... Pelo amor de Deus, não dá não. Uma semana mascando o freio. Não concordo, não vou. Vai logo para Deus. Um dia eu falei para um casal, vocês não cansam de conversar comigo não?
que é isso? Eu falei, meu Deus do céu, toda hora você quer conversar comigo, que eu tenho de diferente dos outros? Você tem uma unção? Eu falei, não tenho. Se tiver, já tinha resolvido o seu casamento. O problema é que vocês não querem orar antes de dormir junto. Não quer ler a Bíblia junto. Não quer jejuar pelo casamento. Aí quer vir conversar com o pastor. Eu vou dizer uma coisa: um peixe é lindo, incrível, mas um peixe fora do mar não serve para nada. Se você estivesse pescando no mar, pesca, e você visse um tubarão indo na sua direção assim, ó, você vai falar, Senhor, entrega o meu espírito ao Senhor. Porque você sabe, eu estou no ambiente errado. Aqui não é minha casa, aqui é o lugar dos tubarões. Mas se você visse um tubarão no meio de uma areia, assim, tentando se mexer assim, você ia até tirar uma selfie assim, ó. Porque ele não teria nenhum tipo de ameaça contra você. Presta atenção. Deus fez algo perfeito. E Deus colocou a perfeição no ambiente perfeito, para que você pudesse exercer o seu propósito. Está cheio de crente que ele foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, mas só tem um problema: você não quer viver no ambiente em qual Deus o criou para viver. Eu não sei se você é motorista de Uber, alguma coisa, você tem que usar o celular, o aplicativo do mapa, do Waze. Então, se você tem 15% de bateria, você precisa parar, carregar o seu celular, depois voltar para o seu caminho. Eu vou dizer, o ambiente, que a presença de Deus, que a oração, a leitura da palavra, é o lugar que recarrega a sua vida. Experimenta de manhã você se encher de Deus antes de trabalhar, nem se for 5 minutos. Experimenta você confessar a palavra diariamente. Eu adoro falar o que a Bíblia fala a meu respeito. Quando começa a tribulação, fala, sou amado, perdoado, aleluia, glória a Deus. Porque eu erro, eu falho, e o diabo vem me condenar. Eu falo, eu estou limpo pelo sangue do Cordeiro, eu fui declarado justo, eu sou perdoado, eu tenho a mente do Senhor na minha vida, eu sou inteligente, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou, aleluia. Pronto, agora eu virei um tubarão. No ambiente certo, presença de Deus. Diga glória a Deus, aleluia. Lá em Salmo 139, 14 diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes, e as suas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Você sabe muito bem que você é imagem e semelhança de Deus. Só para vocês terem ideia, essa palavra aqui, admiráveis, tem a ver com além da capacidade de alguém, ou fazer algo extraordinário. Então você é uma pessoa, Deus criou você de uma forma assombrosamente maravilhosa. Sabe quando você dorme cansado, assim, sem força, e você dorme, e você recebe a vitamina do Espírito enquanto você dorme, e você acorda feliz, motivado, o seu coração está pulsando. Quando você faz assim, você respirou Deus, porque Ele é o ar que você respira. Ele fez você de uma forma assombrosamente poderosa, diante de bilhões e bilhões de pessoas que existem. Deus colocou você aqui, Deus uniu você em uma célula, Deus nos conectou. Isso é tão especial. Você tem noção que somente a soberania de Deus tem o poder de fazer isso? Quando você tira uma árvore da terra, você matou aquela árvore. Quando você tira o peixe do mar, você matou o peixe. Quando você tira o leão da selva, você matou aquele leão também. Eu vou dizer para você, o caminho que eu digo, que é o caminho do descanso, é o lugar onde você encontra a verdadeira paz, que é a presença de Deus. Você sabe que lá em João 14, 27, que eu comecei a ler no começo da minha mensagem, no final diz assim: não se aflijam,
não tenham medo também. Por que que vocês não precisam se afligir e nem ter medo? Quando você está no ambiente, você se sente seguro. Quando você se enche do Espírito, você se sente seguro. Muitas vezes eu, como líder de célula, discipulador, eu pensava em entregar a minha rede. Correria, tantos problemas na rede, tantas pessoas difíceis. Tem pessoas difíceis na sua célula? Não levante a mão, por favor. Tirando você que é o líder. Casamento difícil, mulher difícil, filhos difíceis, irmãos difíceis demais. O irmão falou assim: pastor, eu estou nervoso. O que foi? Tem um casal da minha célula que não veio para o culto. Eles foram andar de bicicleta. Eu quero matar eles. Vai para o mar, vai para a presença, senão você vai matar ele e vai perder ele. Quantas pessoas aqui já perderam pessoas, já falaram besteira no casamento, tiveram atitudes impensadas e se arrependeram depois? Não levante a mão também, que custou caro. Então, lá em Marcos 8,36 diz também: que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Sabe o que significa você ganhar o mundo inteiro? É ter razão. Estou tão bem, eu falei umas verdades para a pessoa. Agora estou, nossa, estou até melhor assim. Depois que eu vomitei, meu Deus do céu, você ganhou, mas está perdendo. Queira ter favor, em vez de você ter razão. O homem perde a alma para ganhar o mundo, e depois perde a vida para recuperar a sua vida. Não perca a sua vida. Viva, desfrute da sua vida.